Obrigado a todos aqui presentes. Que honra, que orgulho. Começamos agora a nossa jornada pela Bahia, direto de Salvador. Novamente, que orgulho, que felicidade. E começo já pedindo desculpas a vocês por ter pedido voto no bosta do Sandro Filho. Peço desculpas aqui a todos. Carro-barco, hein? Carro-barco. Ele e os traidores que eram do movimento que ficaram lá com o carguinho. Bando de vagabundo, e é vagabundo também, gosta disso aqui. Meus amigos, boa noite a todos. Estamos agora, quem diria, às vésperas de bater os tais 10%. Que vão garantir que nós estejamos em condições reais de lutar para ir para o segundo turno. Porque eu vou para o segundo turno. Eu não. Vamos parar de falar em primeira pessoa. Nós vamos ao segundo turno, gente. Nós vamos ao segundo turno porque há nitidamente um desejo, uma vontade da nossa geração de fazer algo novo, de não errar como erraram antes com aquele maldito Bolsonaro, de não abraçar o erro, de não abraçar a fraqueza, de tentar fazer o certo o tempo todo, de tentar ser o mais inteligente, o mais capacitado, o mais trabalhador, o mais esforçado. Isso não sou eu, isso é a nossa geração, isso é a energia que nós queremos colocar. É a vontade de tentar ser o melhor o tempo todo. Nós vamos conseguir fazer isso. Está no nosso DNA. Nós montamos o partido e negaram nossa existência. Nós montamos o partido e disseram, vamos fazer uma figuração na eleição. Lembro de uma das primeiras reuniões que eu fui fazer no tal mercado financeiro. Fui me apresentar, já estou forte nas redes, tal, tinha 1%. Aí a única pergunta, tá, e você vai apoiar o Tarcísio, certo? Falei, meu amigo, você nem Tarcísio será candidato, e nem que eu precisasse ir ao inferno eu vou apoiar um covarde como Tarcísio. Jamais. Eles não entendiam o material que nós somos feitos. Eles achavam que tudo é aquela maldita estratégia, a troca de favores, a se colocar no jogo para ganhar uma posição e depois vender dificuldade no segundo turno. Quando eu falei para eles, nós viemos para ganhar, eles ficaram, legal, boa. Eu me lembro, uma das primeiras entrevistas que eu fiz na Jovem Pan. Tentem lembrar dessa entrevista. Lá na entrevista disseram o seguinte, Renan, mas você faria o governo, né, numa hipótese, né, do Tarcísio ou os outros ganharem? Eu falei, jamais. Mas veja, eu poderia me compor com eles. Talvez o Tarcísio ou o Zema poderiam vir trabalhar no meu governo. Isso foi em outubro ou novembro do ano passado e o jornalista riu. Eu falei pra ele, por que você tá rindo? Nesse instante, Tarcísio sequer candidato e Zema já ficou lá para trás. Então as risadas ficaram para trás também. Então primeiro eles riram da gente, trataram como piada. Aí o louquinho do Renan, né? Eu falei, não estou entendendo. Não estou entendendo a graça. Virou um ano, começamos a crescer. E de piada, atingimos aquele status vencedor em que somos agora uma ameaça fascista. Salva de palmas para a ameaça fascista. Veja, ontem eu fui num evento gigantesco da Esfera. A Esfera é um grupo empresarial. Conheci eles, tinham grandes empresários nacionais. Discursei, gostaram muito, desci, fui fazer uma coletiva de imprensa e começou a aparecer agora os jornalistas, no geral são jornalistas mulheres, que estão muito preocupadas com duas coisas. O avanço dos Red Pills, e eu não sei porque eu não sou Red Pill. Eu não sou Red Pill. O meu grupo é conhecido assim, por histórias heterossexuais, de pessoas que têm uma vida ativa, que não é exatamente o caso dos Red Pills, então não é o nosso caso. E também estão preocupados com o avanço do fascismo. O que eu fiquei um tanto quanto confuso, né? E aí, a partir do momento que você começa a ser chamado de fascista por jornalistas de extrema esquerda, é que a vitória está escrita.
A jornalista da Folha... Alguém aqui já leu algum fragmento do livro amarelo? Quem já leu, levanta a mão. Maravilhoso. Pois bem, não há nenhuma parte que fale sobre anarcocapitalismo. Nós não somos anarcocapitalistas. A jornalista da Folha passou por um intelectual da Federal do Rio de Janeiro. Aquele intelectual foi muito claro. Olha, o livro amarelo, ele é tomado de anarcocapitalismo, discussões de raça e gênero e não sei o quê. E não há absolutamente nada, zero sobre isso. Mas eles publicaram e queriam deixar muito claro que fazia parte agora de um movimento neofascista. Falei, cara, a história ela vai se repetindo. Igual acontece, exatamente, igual com o Milei, foi com o próprio Bolsonaro. Todas as declarações já vão nessa linha. Uma jornalista me parou, mas e os corpos mortos no Rio de Janeiro? Foda-se! 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 Eles não entenderam. Eles não entenderam que, se eleito, aquela cena vai se repetir, será caralho! multiplicada, ela não será repetida. E seremos democráticos. Seremos democráticos. Isso vai acontecer aqui na Bahia também. Bonde dos malucos será o bonde dos enterrados. Nós vamos destruí-los a todos. Não sobrará facção nenhuma. Seus líderes mortos ou presos pro resto da vida. É isso. Então, se eu vencer, o recado para os jornalistas assustados é que o povo quer isso. As pessoas querem isso. As pessoas não querem pacificar com quem leva terror para elas. Hoje eu fui gravar um vídeo justamente no local em que mataram aqueles 3 trabalhadores que eram instaladores de internet. Eles foram instalar a internet no local, o pessoal do bonde dos malucos passou fogo neles e largou o corpo deles no chão para que todo mundo visse como eles são poderosos. Foi torturado, viu? Houve tortura. Ou seja, entendam uma coisa, o bonde dos malucos, morrer, tá no lucro. Tá no lucro. Porque o que deveria acontecer com esses caras, eu não posso falar por motivos de lei eleitoral. Torturado! Eles precisam ser mortos. Nós não temos que ter, nossa palavra não tem que fazer curva. Nossa palavra tem que ser reta como uma flecha. O que o Brasil quer com eles é matá-los a todos, é destruir a todos. E que mostrem aqui na câmera, por favor, aqui que estamos na população de Salvador, a cidade no Brasil com maior composição africana, porque nós temos homens brancos, mulheres brancas, homens pardos, mulheres pardas, homens negros, mulheres negras, todos querem a mesma coisa. Ninguém aqui quer passar pano pra vagabundo. Por que eu digo isso? Porque o jornalista tá tarado pra dizer, ele quer o genocídio do menino negro da primeira. Não, eu quero o genocídio de bandido. Se bandido for branco, vai morrer do mesmo jeito. Óbvio. Outra coisa que vieram falar, mas isso é populismo. Não, isso é política pública baseada em evidência. O aumento da pena e a sensação de que pode ser pego, de acordo com a literatura internacional a respeito, tem um efeito de dissuasão sobre aquele que comete o crime enorme. Então nós vamos destruir o crime organizado, vamos aumentar as penas e aumentar a efetividade do Estado em pegar os bandidos. Aí o cara que tem aquela vocação em ser bandido vai pensar 2 vezes em ser bandido. E vai ser um jogo, vai ser assim da agora em diante. E nós precisamos trazer aí ordem. E isso que eu vou falar agora, não só sobre a Bahia, mas primeiro sobre Salvador. Sobre a triste cidade de Salvador. Eu já falei algumas vezes, a Bahia é um lugar que, de acordo com a propaganda nacional, foi condenado a ser feliz. Permanentemente você tem que estar feliz com a batida do tambor do tum. Vocês estão sempre condenados a serem felizes. E isso tem um preço. Porque cria uma caricatura do que é o baiano, de que vocês têm que viver o festeiro, aquela alegria, aquela energia. E aí parece que permanentemente
Você tem que aceitar uma subcultura de pobreza e baixa produtividade. Industrializada. Não só desindustrializada, porque vocês nem sequer se industrializaram. Vocês não chegaram ao ponto de se industrializar. A situação daqui é uma situação de precariedade, uma sociedade de serviços que paga mal as pessoas porque as pessoas são pobres, porque a qualificação da mão de obra é baixa e uma altíssima dependência do governo. Em números absolutos, mesmo com a população muito, mas muito menor, Bahia tem mais gente no Bolsa Família do que um estado como São Paulo, que tem uma população muitas vezes maior do que a da Bahia. O segundo maior ICMS do Brasil. Gigantesco. E o que isso quer dizer? Eu falei isso no Maranhão. Estado que é pobre, mas tem ICMS alto, é estado que foi construído, a construção institucional dele foi feita para que não haja atividade produtiva, que ele viva de mamar o Pacto Federativo, para que as classes políticas locais permaneçam no poder. Porque se não tem atividade econômica, quem manda e entrega o dinheiro para que a pessoa sobreviva é o político. É um regime de servidão. E é o regime que vocês vivem. Vocês vivem um regime semi-feudal, de servidão, com semi-escravidão da população mais pobre. O capitalismo não chegou para vocês, a modernidade não chegou para vocês. Vocês estão no regime ainda do século XIX. A Bahia... E eu digo mais... Somos obrigados a ir para outro estado. Exatamente, eu vou chegar aí, ó. Calma aí. Vocês tinham um dos piores coronelismos do Brasil. O coronelismo famoso. Vocês conseguiram mesclar o coronelismo com o petismo. O petismo conseguiu ferrar aqui, fazendo uma mistura perfeita da pior doutrina de esquerda que veio do sul-sudeste do Brasil com o coronelismo mais atrasado do nordeste do Brasil. E aí vocês ficaram reféns disso, porque agora vocês têm coronéis socialistas. Vocês conseguiram uma mistura única e vocês estão reféns desses caras. E o que está acontecendo com as pessoas aqui? Estão indo embora. A população de Salvador está indo embora e a população da Bahia está indo embora. Vocês estão abandonando isso. E ainda assim eles permanecem vencendo. Porque se nós rodarmos as cidades pequenas do interior da Bahia, as pessoas dependentes continuam votando. E o pior não é apenas votar, é votar e defender, dançar músicas do olha meu prefeito, olha meu governador. Eu vou começar a rodar o estado, dessa vez falando disso, mas depois vou rolar o interiorzão. E vejam o que é mais desesperador. Aí há os setores produtivos. O agroprodutivo é sabotado permanentemente pelo governo local e também pelo governo federal. O que a Bahia ganhou em 20 anos de PT? Aumento dos crime organizado, facção, favela. É aqui que o safado do Lula foi eleito e não será mais. Qualidade de vida de todas as Ó, isso virou, juro pra vocês, tá virando terapia de grupo. Eu tô falando sério, é legal o riso prestar atenção e filmar a galera, porque é o evento que as pessoas estão mais participando com raiva. Fora orçamentário! E é esse o ponto. Nós precisamos, de maneira bem clara, começar uma reação aqui. Eu sei, e as pesquisas estão mostrando isso já nos outros estados do Nordeste, onde nós rodamos, nós começamos a tirar eleitor até do Lula. E nós vamos começar a fazer isso na Bahia. Não só aqui em Salvador, mas em todo o estado, nós precisamos começar a despertar, especialmente os mais jovens, para a vingança contra o PT. Há uma vingança que nós precisamos fazer. Eu vou fazer o que os outros candidatos de direita não fizeram, que é rodar o interior, ir nas cidades tomadas por eles,
visitar as rádios que são muitas vezes compradas por eles, fazer o que nós já fizemos no Ceará, o que nós já fizemos no Rio Grande do Norte, o que nós já fizemos em Pernambuco, o que nós fizemos no Maranhão, faremos também na Bahia. E vamos começar um fenômeno, que é esse fenômeno que nós estamos vendo aqui. É um despertar. As pessoas estão despertando. E o despertar de vocês é fundamental. Porque nós iremos ao segundo turno e, virando os votos da Bahia, nós ganharemos o segundo turno. Nós ganharemos. Eu falo de maneira muito séria. Falo de maneira muito clara. Ninguém entendeu qual é o nosso caminho da pré-campanha. Eu comecei a rodar o Nordeste antes, que é ir na casa deles, o lugar onde eles achavam que era estoque de votos, que é assim que o PT chama o Nordeste. É o nosso estoque de votos, nosso depósito de votos. Ele trata vocês como um depósito de gente, um depósito eleitoral, que eles jogam umas migalhas, uma graninha. Uma parte da população gosta e aceita, e isso é real. E há uma parte da população aqui da Bahia que nós temos que entender. Não há muito o que se fazer. Eles vão querer ficar na mentira e na ignorância para sempre. Só que nós não precisamos ficar presos a eles. Nós vamos exportar os mais jovens, os mais inteligentes, os mais produtivos e os mais capazes. Ao fazer isso, nós dividiremos os estados que eles chamam de depósito, de estoque de votos. E aí, somados com os votos que nós temos ao redor do Brasil, nós vamos vencer. Então eu plantei, nessas viagens, estou plantando agora na Bahia, não a vitória do primeiro turno, mas a vitória no segundo turno. A desgraça da Bahia. A pesquisa Nexus nos mostrou de maneira muito clara que eu sou o único pré-candidato que consegue retirar votos do petismo, do bolsonarismo e de quem votou nulo na última eleição. E nós só fazemos isso porque em todos os lugares nós falamos a verdade para as pessoas. E é muito simples. Nós falamos a verdade machuca para muitas pessoas, para outras ela liberta. A verdade machuca, mas a verdade liberta. Eu venho tomando bronca, inclusive do meu time, por falar, ir nos eventos, como eu fui no evento da Esfera, ou ir em televisão e falar a nossa agenda econômica e falar, eu quero falar primeiro de tudo o que é impopular. Falar que eu vou tirar as mamatas do judiciário, falar que eu vou pra cima do STF, falar que eu vou tirar a renúncia fiscal de grande empresa é fácil, todos falam. Falar que vai precisar fazer outra reforma da Previdência, eles não falam, eu falo. E ao falar isso, novamente, por mais que machuque o coração de alguns, eu liberto a todos. Porque eu não trato o eleitor como idiota e eu tiro o véu de ignorância por trás das eleições. São eleições que precisam que as pessoas fiquem ignorantes. Entendam uma coisa, quando eu for para Manaus, eu vou precisar explicar para a população de lá que a Zona Franca como existe não pode continuar. Quando eu for rodar a região sul, eu vou explicar que eles gastaram o tempo deles elegendo um monte de idiota do bolsonarismo e aqueles caras ficaram levando o voto deles e vou te fazer eles terem infraestrutura. Quando eu for para o meu estado de São Paulo, eu vou ter que explicar que eleger Érica Hilton e Carla Zambelli não tem nenhuma utilidade e São Paulo exportou o PCC para o resto do Brasil. Ao falar a verdade, nós libertamos as pessoas da ignorância e despertamos os melhores, porque o remédio que nós teremos que tomar para salvar o país é amargo. Não existe tratamento simples, não existe ir para UTI e ficar tomando sorvete. O Brasil está na UTI, vai doer, mas você precisa de um melhor médico possível e um tratamento mais corajoso para salvar essa porra. E é assim que nós vamos fazer. Nós chegaremos ao poder falando a verdade ou não chegaremos. Eu não quero chegar ao poder mentindo. Eu vou falar tudo que for difícil, tudo que supostamente tira o voto. As pessoas não são idiotas.
Cada vez menos as pessoas estão caindo nos truques do Lula. O Lula está tendo que abusar. Ele no mesmo ano, ele está dando botijão de gás e energia elétrica. E não está melhorando a popularidade dele. Qual é o recado? As pessoas percebem que o que está sendo dado com uma mão está sendo tirado com a outra. Os produtos estão cada vez mais caros. Aí o cara fala, nossa, ganhei um botijão de gás, mas não consegue comprar carne para cozinhar. Então, uma mão que dá, a outra tira. Uma mão com 5 dedos dá, mas outra com 4 tira. Essa é a malandragem do filho da puta. Geração Z não é otária não, porra. E milhões de pessoas no Brasil perceberam isso. Os mais jovens, as pessoas que estão criando a própria renda, trabalhando sozinhas, o cara que vira Uber, a pessoa que aprende a trabalhar com internet, a pessoa que está fazendo a correria dela para sobreviver, já entendeu que esse jogo é uma mentira. Essa pessoa está tendo que ralar, ao mesmo tempo em que ela está ficando com a conta da inflação, dos juros altos, e a vida não melhora para ela. Pois bem, é com ela que eu estou apelando primeiro, que basicamente são as pessoas que estão aqui. E é com vocês que eu estou falando, vocês serão os primeiros a entender a dor do sacrifício, porque vocês já fazem ele, mas vocês são os primeiros a sentirem os primeiros sintomas positivos do tratamento. Porque ao fazer as reformas difíceis que nós faremos, com aquela PEC protocolada pelo Kim, do nada os juros hoje no Brasil que está em quase 15%, vai poder cair para 7, 6. Do nada vocês vão poder comprar casa a prazo, carro a prazo, carro a prazo, moto a prazo. Empresários vão poder investir. Com base nisso, a taxa de juros caindo e os gastos públicos diminuindo, nós vamos poder baixar impostos, nós aumentamos o consumo das pessoas. Quando se aumenta o consumo, você consegue trazer investimento. E melhorando o investimento, nós conseguimos fazer infraestrutura. E com infraestrutura, dinheiro mais barato, menos impostos, todos nós ficaremos mais ricos. Especialmente as pessoas que já estão trabalhando e pagando o pato, que são vocês. De acordo com a pesquisa Atlas, literalmente o meu eleitor são as pessoas que estão ralando e estão putas. Ou seja, eu tenho o melhor do Brasil. Eu não tô com a turma do Vorkar, que é o cara que tá no topo. E eu não tô com o cara que não tá ralando, não tá fazendo nada. O cara que tá encostado no Bolsa Família. Eu tô com o filho da puta que tá pagando a conta. E são as pessoas que estão pagando a conta que vão fazer essa revolução, caralho. É isso que eu tô vendo aqui. Vocês são essas pessoas. E nós vamos ter que fazer essa revolução, veja só, contra tudo e contra todos, unindo quem todo mundo imaginava que não ia se unir. A estratégia do senhor Flávio Bolsonaro é a mesma de sempre. Ele vai pegar os votos do Centro-Sul, antipetistas, pega um pouquinho por aqui, xinga lá o Lula, diz que o Lula é ladrão, e fica nisso. Ele vai perder. Entendam, o Flávio Bolsonaro no segundo turno perde. Quem está tentando fazer voto útil nele no segundo turno não tem mais argumentos. Aliás, é isso que todos vocês precisam falar para os seus pais e avós, gente que ainda aposta nesse idiota. Nem para isso ele serve. Nem para voto útil esse cara serve. Já era imoral apoiar esse cara. Agora nem para voto útil. Mas, pois bem, o que nós vamos fazer é uma estratégia completamente diferente que nunca foi feita no enfrentamento ao PT. É uma estratégia que tem apenas um recorte. Se você não é vagabundo, não importa o estado que você more, você é do nosso time. Então se tem um vagabundo que mora em São Paulo, eu quero que ele se foda. Se tem um vagabundo que mora no Rio, eu quero que ele se foda. Se tem um vagabundo que mora na Bahia, eu quero que ele se foda. Ele vai ser meu adversário no primeiro turno. Eu quero o brasileiro trabalhador, o Brasil que tenha boas ideias, o Brasil que não seja ladrão em todos os lugares do Brasil. O cara do Amapá, a moça na Bahia, o jovem em Pernambuco, todo mundo. Eu quero de todos os lugares. E o racha que o Brasil tem que ter é um racha do Brasil que presta contra o Brasil que não presta. E nós vamos ativar todas as pessoas que prestam em todos os lugares. É gente que não aceita nem rachadinha, nem mensalão. É muito simples.
Achei alguém que não aceita rachadinha nem no salão? Está conosco. E aí você percebe que a pessoa que não aceita nenhuma dessas coisas, ela é eticamente melhor. Outra coisa que nós vamos precisar fazer, nós temos que estar aptos a perdoar as pessoas que nos últimos 8 a 10 anos abraçaram o erro do bolsonarismo. A falar, vem, vocês estavam errados. Agora vamos apoiar o certo. Talvez vocês estivessem bem intencionados ao longo de todos esses anos, imaginando que o Bolsonaro é um herói. Você se ilude. Tem pessoas que se mantêm em relacionamentos abusivos com um namorado, com uma namorada, que é chifrado ou que é chifrada. Ela fala, pô, eu gosto tanto dele, ele é diferente dos outros, ele faz gostosinho. Lá ele 1000 vezes. Mas não tem isso. Tem isso, né? Então assim, nós vamos precisar falar, olha, meu amigo, meu querido amigo, meu senhor de idade bolsonarista, o Bolsonaro já te traiu 19 vezes. Vai esperar mais uma? Vamos só pelo caminho do que é certo? Tá fácil, o muro tá baixo, o nosso time é o melhor time do Brasil, nós estamos crescendo nas pesquisas, nós não devemos nada pra ninguém, nós podemos não só falar de todo mundo, mas propor o que nós queremos. Eu não tenho problema nenhum de propor algo, porque a gente não tem rabo preso com nenhum setor econômico do Brasil. Nada. Até porque, vejam, quando nós montamos o partido, ninguém quis ajudar. Nós montamos o partido sozinhos. Eu olho agora a aproximação de empresários, especialmente empresários. Renan, você é foda. Nossa, eu sempre falei, sempre falou? Sempre falou, é? Ah, eu vi falar, eu sei disso, sempre falou. Eu faço aquela cara de sonso. Verdade. Você sempre foi um grande irmão. Tamo junto. Mas ninguém tava junto. Muito poucos estiveram conosco. Não só quando nós cruzamos o Vale das Sombras, 2019, 2020, apontando que aquele governo seria muito ruim e que ele traria todos nós. Ninguém esteve conosco, pouquíssimos. Pouquíssimos estiveram conosco depois que o Arthur foi cancelado. Pouquíssimos estiveram conosco quando montamos o partido. Só que abaixo do radar, esses pouquíssimos, eles se multiplicavam. Ninguém via, mas era cada vez mais gente. E essas pessoas eram pessoas espalhadas por todo o Brasil, que tinham um vínculo de coração e mente em fazer não só do Brasil um lugar melhor, porque fala assim, eu vou fazer o Brasil um lugar melhor, parece propaganda da Globo, né? Ah, eu quero viver num lugar melhor, um lugar feliz. Eu não quero, assim, eu tô em Salvador. Falar que viver num lugar feliz é bom é preocupante, porque dizem que vocês vivem num lugar feliz. Porra nenhuma! Vocês vivem num lugar favelizado, tomado por mais de 15 facções diferentes que estão se matando por aí, que aceita, que se tornou leniente por conta da política local, com os erros, não só da elite, mas da própria população. E a gente está vendo isso. E sabe como se comporta a elite política daqui? Eu vou mandar essa, é a braba. A elite política daqui tem tanto desprezo pelo que eles fizeram dos baianos, que eles trouxeram uma elite chinesa para começar a trabalhar lá na BYD. Eu vou falar o que estão fazendo na Bahia, é bem simples. A China tem uma política que ela faz nos países africanos de levar uma massa de homens. Entendo, a China tem mais homem do que mulher. É uma política antiga que eles tinham. Esses homens não têm mulheres. Os chineses são altamente trabalhadores. Povo raçudo e trabalhador. E a China tem um projeto de expansão global. Ela foi para a África, pegou aquela massa populacional sem formação, e os chineses em 20 anos viraram elite em todos os lugares que eles foram. Trabalham muito, representam o interesse das empresas chinesas, viraram elite, casaram com mulheres africanas e criaram uma espécie de uma elite local. Isso está acontecendo agora na China. Pois bem, curiosamente, isso está acontecendo em outro lugar agora, não tá? Eles vieram com a BYD para cá,
A população local, eu vou ser bem sincero, acostumada com o discurso sindicalista de autossabotagem aqui, falou, meu Deus, não quero trabalhar com eles. Os chineses viu, não trabalham, vou trazer os meus. Trouxeram os caras pra cá, os caras trabalham muito, se firmaram como uma elite já em Camaçari, estão impondo o seu modo de vida pros locais. E eu tô sendo bem sincero, impondo na base do trampo também, porque os caras trabalham pra caralho e eu gostaria muito que as pessoas aqui na Bahia quisessem competir com eles em produtividade. Essa é a real. Porque também não adianta só, mas o chinês ficou trabalhando. É mesmo? É bom tomar esse surto, porque o PT fez a população da Bahia acreditar que a vida era fácil. A vida não é fácil, ganhar produtividade não é fácil. Não é fácil. Eles fizeram vocês acreditarem que a vida é uma festa, é a droga do eterno carnaval. Dá um Réveillon, começa o carnaval na Bahia, só termina em março. Vocês foram levados a acreditar que a vida é isso. E a população mais humilde acreditou. Ah, aqui é uma verdadeira festa. O que aconteceu não funcionou e a própria elite daqui trouxe os chineses para administrar vocês. É isso. E se nada for feito, eles vão se impor como uma elite local, começando por Camaçari e depois indo para cá. E aí eles vão ter controle das outras empresas que virão para cá. E tem um outro elemento. A China quer fazer uma ferrovia que liga um porto lá no Peru chamado Xangai. E sabe para onde vem parar essa ferrovia? Quem falou Ilhéus? Ilhéus. É a ferrovia bioceânica Ilhéus-Xangai. Então começa pela Bahia. E eles querem fazer essa ferrovia. E a aliança deles com o governo Lula é construir a infraestrutura, criar essa dependência, ter direito a comprar terras no Brasil, para eles escolhem a produção de agricultura e inclusive de terras raras. Porque eles faziam o processamento de terras raras lá na China. Então a Bahia, geopoliticamente e estrategicamente falando para a China, faz parte da aliança China com o PT para transformar vocês numa espécie de estado vassalo e ponta de lança de uma dominância política e cultural chinesa sobre nós. Então eles estão tratando vocês como qualquer republiqueta da África, em que a China tem essa política colonialista. Vocês são os primeiros a verem a política colonialista da China sendo feita aqui, tocada em parceria pela elite política imunda que vos governa. Que é essa elite política que mistura coronelismo, que sempre tratou vocês da mesma maneira como os chineses estão tratando, com petismo. Então, um coronelismo vermelho do PT. Essa é a estratégia. Essa estratégia tem que ser denunciada e tem que ser destruída. Pouca gente fala que a imprensa local está falando isso que eu falei? Não! Por que não estão falando? Qualquer um tem um mínimo de conhecimento de funcionamento da estratégia política internacional chinesa sabe que é isso. Tem documentários sobre isso, a relação deles no Congo. Os chineses pagaram o prédio da Federação dos Estados Africanos, foi pago, foi tocado por chineses. A geopolítica chinesa que atua na África é a mesma que está atuando aqui. Então nós precisamos de um despertar, porque o destino de vocês, os últimos anos todos, foi migrar ou aceitar, ou lutar em silêncio. Até porque lutar com Antônio Carlos Magalhães Neto, não dá, cara. Não dá. É uma palmolescência. É uma falta de energia. Aí vamos falar do João Roma do PL. O João Roma é do Crédito Sexta, junto com a turma do PT do Crédito Sexta. Vagabundo! João Roma, a Semineto não servem. Vocês não podem ter esses caras. Porque é isso que restou aqui. Essa é a real. Ou é cair no colo do coronel ou é na cola do socialista. São isso. Isso quando não estão misturados. Isso quando não fazem acordos entre si. A política aqui é um sistema de exploração e servidão. Nascer na Bahia é isso, especialmente aqui, porque no interior não tem essa máscara da alegria. Eu estou falando agora com pessoas soteropolitanas. Vocês são enganados pela propaganda da eterna felicidade. Vocês estão num eterno show do Olodum. Se livrem disso. Eu imploro, se livrem, não aceitem essa máscara. Salvador é uma das cidades mais violentas do Brasil. Se eu não me engano, é a segunda capital mais violenta do Brasil. Salvador é um lugar... Não sei, me falaram que era a segunda. Salvador tem banho de sangue todo dia. Salvador tem pobreza. Salvador tem compra de voto. Salvador não é feliz. É uma máscara de felicidade. E quem fica rindo o tempo todo é louco.
Quem sorri o tempo todo é louco. Eu preciso de vocês de outro espírito. O mesmo espírito do 2 de julho, que é outro tipo de Bahia. É outro espírito. É esse espírito que vocês precisam ter. É um espírito que ajudou a fundar o próprio Brasil. É um espírito civilizacional. E esse espírito precisa estar dentro de vocês, o espírito indômito. Que pare de acreditar nessa grande mentira da Globo sobre vocês, na grande mentira da cultura local. Vocês estão permanentemente com o Caetano e com o Gil. Foda-se o Caetano e o Gil. Foda-se esses caras. Aqui, ó, olha aqui. Grupos de Jacques Wagner e ACM Neto fazem acordo para deixar Caso Master fora da disputa eleitoral na Bahia. Quem não vai deixar somos nós. Vou rodar a Bahia toda e vou falar de Caso Master. Esse tem que ser o espírito. E assim, galera, falando de coração, supostamente são os lugares mais difíceis do Brasil pra gente fazer essa virada. Agora eu vi isso acontecer no Maranhão. Eu vi um despertar no Maranhão, onde nunca ninguém havia sequer tentado. E eu tô vendo os primeiros resultados. Eu tô recebendo resultados de pesquisas de institutos que tocaram pesquisas locais por cidade. A Atlas me deu 6 no geral, no Maranhão, porque ela pegou uma pesquisa com enfoque em São Luís. Agora, no interior do Maranhão não tem cidade que eu não tenha menos de 9%. E se isso aconteceu no Maranhão, isso vai acontecer na Bahia. Vai acontecer na Bahia. Eu tô falando aqui assim como quase uma profecia. Esse despertar já está acontecendo. O Andrei Roman, que é o CEO da Atlas, que é o instituto de pesquisa mais sério que tem, o que ele falou nos eventos que ele palestrou: o Renan cresce com jovens, mas não é qualquer jovem. É um misto de um jovem da melhor faculdade, jovem de elite, com um jovem da classe C e D. Essas pessoas são os motores da nossa pré-candidatura, que por coincidência são as pessoas que são mais assaltadas e que têm mais dificuldade de começar a ganhar a vida. Ou seja, são os brasileiros que querem construir a vida, mas estão se ferrando. E são os brasileiros que não conseguem impor sua visão de mundo porque tem alguém mais velho falando: não, calma, é Lula. E aqui na Bahia é isso: não é Lula, é 13, é Lula, é 13. Vai tomar no cu, encosto do caralho. Guilhotina, porra! Eu vou falar um negócio pra vocês. É muito, muito, muito importante falar sobre o caso Master aqui na Bahia. Eles vão comprar todos os veículos de imprensa possíveis para que não se fale do caso. Nós precisamos muito da Rádio Brado, que está fazendo o papel dela. Palmas, pessoal da Rádio Brado. Nós precisamos muito falar disso, porque o fim do lulismo aqui na Bahia é o fim do lulismo no Brasil. E os maiores aliados do Lula, que tocaram o escândalo do Banco Master, Rui Costa e Jacques Wagner, são daqui. Então eles querem abafar algo que começou aqui. O Cred Sexta, que era o Sexta do Povo, começou aqui. E esse câncer começou a se espalhar quando juntaram o Cred Sexta com o Banco Master e começaram a jogar isso no Brasil inteiro. Pois bem, é aqui que a gente derrota o PT. O fim da carreira política do Lula se dará aqui, porque Jacques Wagner e Rui Costa serão expostos aqui. Isso não pode ser esquecido. Aqui é um campo de batalha.
o grande campo de batalha. Você citou o nome, a delação do Augusto Lima é a delação que acaba com a carreira do PT na Bahia, que vão todos, mas não apenas eles. Não se esqueçam que João Roma soltou a MP do Banco Master em 2022, permitindo que o crédito sexta fosse emitido com mais energia ainda. Crédito consignado vagabundo fosse tacado à vontade. Bolsonarista tá. ACM Neto também se tornou consultor, né, dando consultoria. O ACM Neto, que vendeu que era um grande prefeito. Meus amigos, a cidade está um abandono. A cidade é uma favela. Não dá para aceitar viver num modelo de cidade como esse. Estão enganando vocês. Porque vendem para todo mundo, não, a maravilhosa Salvador. Uma orla abandonada. O nosso time rodou ontem, sábado à noite, para ver a orla, para ver se tinha algum lugar para fazer um outro evento. Sabia o que aconteceu? Não tinha ninguém à noite. Sábado à noite, nem tem mais vida. Porque é uma cidade morta, tomada pelo crime e quebrada economicamente. Salvador é uma cidade morta, tomada pelo crime e economicamente decadente. O bandido tá solto, é pra puta. A outra coisa, Salvador, nas suas periferias, eu nem posso falar nesses termos, porque a cidade é a própria periferia dela. A cidade está inteira favelizada e ela aceitou a favelização. Ela falou, não é assim que é a cidade. Nossa cidade é desse jeito. A partir do momento que vocês aceitaram isso sobre vocês, vocês morreram por dentro. Vocês como povo morreram por dentro. Aqui, assim como eu digo que o Ceará é o palco das primeiras batalhas para a destruição do crime organizado, a Bahia é o palco do processo de desfavelização. Aqui... Impressionante que é a cidade de vocês. Se a gente perde a nossa sensibilidade e começa a achar isso natural, pronto. Só que aí a partir disso eu aceito a favelização, eu também passo a aceitar as taxas altíssimas de gravidez na adolescência, a prostituição infantil, o crime organizado. Quem aceita meio erro, aceita um erro inteiro. E quem aceita um erro inteiro, aceita 2 erros. A sua alma tem que estar fechada para o erro. E sua mente tem que estar sempre aberta para a construção do melhor. Nós sempre nos encaminhamos para o melhor. E parece que aqui, novamente, eu volto a colocar pela cultura dominante. Aqui foi dito para vocês, não. O erro é bom. O erro é legal. Vocês estão felizes. Errem e depois vão dançar. Que há ódio disso, cara. Como os homens daqui aceitaram isso? Como aceitaram isso? É pedir para vocês não ambicionarem nada na vida. Não tenham ambições, não tenham sonhos, não tenham nada. Não sejam ninguém. Eles pediram para vocês serem uns vermes que no fim do dia vão dançar. Dancem, vocês estão felizes. Eu vou dar 2 meses de festa sem parar. Que é isso? Que é isso? E eu tenho certeza que nenhum outro candidato vai falar com vocês nesses termos. E o poder falar isso, e eu sei que vocês concordam comigo, é libertador, porque nós estamos fazendo uma terapia sobre os problemas de ser brasileiro acima de tudo. É o drama de ser brasileiro. Eu troco toda a alegria do mundo por vocês terem bairros bons, arborizados, com sombra por conta das árvores, com casas, com revestimento, sem gato, sem crime organizado, com boa escola, com criança andando com uniforme na escola, sem ninguém fazendo barulho no meio da rua, sem vagabundo te abordando no meio da rua. Troco toda a alegria do mundo. Prefiro ver o baiano mal-humorado do que morando mal, caralho. Eu vou falar, isso aqui nós temos que exorcizar essa alegria de mentira que impõe pra vocês. Sabe por que eu digo isso? Eu já trabalhei aqui. Eu já morei em Estela Maris, em 2008. Conheço, trabalhei aqui, trabalhei em Simões Filho. Conheço aqui. Sei que aqui, quando eu acordava de manhã pra ir trabalhar, eu via cadáver largado no meio da rua e ninguém indo buscar por causa da briga que rolou no boteco à noite. Vão animalizando vocês com comportamentos pouco civilizados e fazendo vocês aceitarem isso. Vocês não podem aceitar isso.
Eu comecei a trabalhar aqui, eu voltei para São Paulo, assim como muitos baianos se mudaram para São Paulo, procurando grana melhor e viver melhor. Viver melhor, ser cidadão, tentar ser melhor todo dia naquilo que faz. Entendam, tudo que eu estou falando aqui está conectado. Lembra do elemento dos chineses? No fim do dia, a elite tratou vocês como uma mentira, enfiou essa mentira goela abaixo, até o ponto da população, especialmente os mais humildes, perderem toda a ambição e a própria cultura de trabalho. Aí a própria elite falou, beleza, agora eu vou trazer uns chineses aqui. Olha o que fizeram com vocês. Te humilharam até perder toda a dignidade e ainda trouxeram alguém para te substituir. Essa elite é maldita. Essa elite, o petismo é maldita. O Lula é maldito. O Lula é um demônio. O Lula é um demônio que precisa ser destruído. Ele, Jerônimo e todos aqueles demônios que vieram de um buraco do inferno e que precisam ser levados de volta para aquele buraco do inferno. São pessoas que lutam permanentemente contra a gente. São inimigos, sempre inimigos, eternamente inimigos. A gente precisa lembrar deles. A pauta agora deles é falar, não, vocês trabalham muito. Aqui no Brasil trabalham muito. Vocês arrancaram o trabalho das pessoas, jogaram todo mundo na informalidade. E agora estão falando, mesmo a informalidade não vai poder trabalhar. E quem está formal, eu vou acabar com o emprego. Malditos, porque eles querem enfiar o porra do Bolsa Família em todo mundo, caralho. Eles querem vocês escravos do maldito Bolsa Família, implorando por um empreguinho na prefeitura, que é o que eles fazem em todos os municípios, empregando para estar sendo tocado, administrado, cuidado. Toma um botijão de gás agora, quer que eu pague a conta de energia elétrica? Eu pago. Enquanto eles ficam multimilionários, envolvidos no escândalo do Banco Master, malditos 1000 vezes. Não existe democracia com essas pessoas, não existe acordo, é guerra, é fim. Direito penal do inimigo, porra! Sim. Bandido da cadeia, população solta! As pessoas precisam entender, a partir da Bahia, que seremos nós que vamos destruir o Lula no segundo turno. Vocês precisam entender. É o único que tem condição! Esse é o meu recado não só para os baianos, mas vai começar com vocês, porque esse chamamento começa aqui na Bahia. Em todos os lugares que eu visitei no Brasil, havia uma missão dada para o Estado. E essa é a missão da Bahia. A missão da Bahia é entender, a virada contra o Lula começa através de alguém que ele nem estava ligando nas pesquisas. Eu sei que ele estava apavorado e eu recebi um recado. A equipe dele falou, estamos muito mal nas sondagens que nós estamos fazendo entre os mais jovens. E toda aquela vantagem que o Lula tinha em outras pesquisas aqui na Bahia diminuiu muito. E qual é o perigo? Não é o Flávio vir aqui buscar um voto jovem. Éramos nós. Nas mesmas matérias do Metrópolis que diziam que nós roubávamos o voto deles no Nordeste. Então essa viagem minha é uma viagem perigosa que ela não poderia acontecer para eles. Porque nós estamos fazendo isso aqui. O despertar dos mais jovens contra eles. Então o papel que vocês têm é colossal. Em São Paulo tem que fazer todo mundo descrente e votar. Porque já a maioria é antipetista. Não vou dizer que essas pessoas ficaram descrentes porque acreditaram no imbecil, que é o Bolsonaro. E agora teriam que acreditar no ladrão e não querem acreditar. Vocês não. Vocês têm um despertar a fazer. E vocês são aliados de um catarinense, de um gaúcho, de um mineiro, de um carioca, nesse mesmo despertar. Só que o de vocês tem um efeito claro. O de vocês vale 2. O de vocês vale 2. O de São Paulo é um que pode ser 0, que é o cara não ir votar. Mas ele não vai votar no PT. Ele só está desiludido. Ele está com o coração machucado de ser enganado por tantos anos pelo bolsonarismo. Agora cada um que vocês vão virar vale 2. Vale 2, isso dói neles demais. E é a semente que a gente está plantando para a vitória sobre eles no segundo turno. Porque a partir do momento que a gente começou a virar eles aqui, nós vamos para o segundo turno com uma vantagem tão grande que eu vou acabar com a carreira do Lula, derrotando ele com mais de 60% dos votos. Vocês podem escrever. Vai ser um massacre sobre ele. Nós não temos a rejeição dos Bolsonaro. Porque a gente não nasceu para dividir o Brasil. A gente nasceu para governar o Brasil como um império. A gente nasceu para desenvolver o Nordeste e tirar o peso do Sudeste. Não tem essa guerra?
O Sul e o Sudeste tira o peso das minhas costas. Pois bem, eu vou tirar o peso das costas do Sul e Sudeste, desenvolvendo o Nordeste. Vai ser assim o jogo. Vai ser esse. Maior potencial de energia renovável. E isso é uma verdade. O Flávio Bolsonaro, quando viu falar o Nordeste é a solução, ele correu para anotar e achou isso. Eu acho que eu vou buscar os votos do Nordeste. O Nordeste é a minha solução. Não, brother. Nordeste é a solução, porque a partir do momento que a gente começou a virar os votos do Nordeste, nunca mais o Lula se reelege. Não é ele. Os filhos políticos dele não vão se reeleger também. Nada vai sobrar deles. A vitória está no Nordeste, mas agora sim, vou falar de vocês. O grande campo de batalha é a Bahia, que a maior parte dos votos dele estão aqui. Então vocês têm uma jornada de montar grupos de WhatsApp com todos os seus familiares, com amigos, de começar a divulgar as nossas ideias, de fazer corte disso que a gente falou aqui e começar a gerar um efeito de contaminação em todo o estado. Começa aqui na região metropolitana, mas vocês têm parentes que vão estar mais para o interior. Eles também vão fazer isso porque eu vou visitá-los. E a gente vai começar a contaminar o interior. E vai começar a acontecer algo abaixo do radar. Nós crescendo nas pesquisas e o Lula caindo. Porque a gente, diferente dos bolsonaristas, a gente tira voto de petista. E aí, assim, até para não fazer um discurso gigantesco, tirar voto do Bolsonaro e do petismo ao mesmo tempo é o tal do fim da tal da polarização. Não é? E só vai acontecer porque nós temos um projeto que é bom para todos. Todos que trabalham, claro. Se você é vagabundo, não é bom pra você nosso projeto. De verdade, não é. Eu tava lendo o livro amarelo, eu falei, cara, se eu ler o livro amarelo com os olhos de um vagabundo, isso aqui é uma merda, cara. E você fala assim, eu tenho 30 anos de idade, sou um homem saudável e não quero trabalhar. Cara, fudeu. Vai dar ruim, vai ter que trabalhar. Sou faccionado, morreu. O cara tá lendo o livro, o cara... Estava no Cruzeiro do Neymar, fazendo a novinha da lenda, no popozão, pum, morreu. Assim, a delícia. Então assim, se você é uma pessoa essencialmente confiável, não importa a sua região do Brasil, boa e que queira trabalhar, cara, vai dar bom. Agora, se você é vagabundo, do vagabundo armado, é vagabundo que não gosta de trabalhar, ou que tá numa mamatinha, ou que tá pegando um super salário, casa vai cair. A casa vai cair. Dica, a casa vai cair. E eu tô fazendo isso com todos os setores, né? Acabei vendo um colar de autismo do nosso amigo ali, que é autista de verdade, que eu não conheço, né? E me falaram assim, Renan, não mexa nesse vespeiro. Qual vespeiro? O dos falsos diagnósticos para pegar mamatinha, que existe, como tudo no Brasil tem uma mamatinha. Vou entrar até nesse. Vou entrar em todas as divididas possíveis. Todas. Não dá para ficar fingindo e buscando a paz por ser... Falsa paz. Buscar a falsa paz, como alguém disse aqui muito bem, defendendo o mini privilégio de um grupo barulhento. Todo mundo terá que fazer o seu sacrifício. A diferença é que hoje, pelo menos metade do Brasil já faz o sacrifício. Que é quem está trabalhando e não sendo vagabundo. Quem está trabalhando de maneira honesta, correndo o risco de ser roubado, vendo o aumento dos preços, vendo a oportunidade do seu vizinho. Quantos aqui não viram isso acontecer, especialmente homens? Viu o seu vizinho, um amigo que começou a tomar uma mata, ganhou um empreguinho com vagabundo ou virou ladrão. E ele ganhou grana, ascendeu na vida, enquanto você ficou sendo honesto, sendo chamado de otário. O que eu tô falando pra você,
que tá me ouvindo, que tá aqui é: minha função e a função dos meus e a função de vocês é se vingar. Olha que legal. A gente vai se vingar desse cara. Eu vou botar pra fuder nesse cara. O cara que era vagabundo e que, vamos ser bem sinceros, o cara que era vagabundo, você foi lá, estudou numa escola, você foi maltratado numa escola bosta, num lugar de periferia, mas você foi honesto, continuou, trabalhou, e aí o cara que era teu colega virou bandido, comia as menininhas, ganhava grana. Eu vou te vingar. Esse cara não vai comer ninguém. Eu vou matar esse cara, eu vou prender esse cara. É isso. É isso. Vai sobrar boneca! A moça honesta, a moça trabalhadora, que viu por seu turno o país dela dando errado, viu toda essa indústria da pornografia, das vendedoras de OnlyFans, as pessoas ah, que ódio, cara! Ficando milionárias, viram Deolanes se tornando influenciadoras, e a moça que tá trabalhando, tá ralando, construindo a vida dela sendo decente. Eu vou vingar ela, eu vou botar a Deolanes na cadeia, eu vou vingar essa moça. Eu quero o fim dos Neymares e das Deolanes todos. Você é homem, você é mulher, eu quero o fim deles. Eu não quero viver um país em que uma Deolane exista. Eu quero ela presa apenas. Eu quero o maldito Doruan muito preso, cara. Eu quero ele muito preso. Um país que Doruan e Deolane dão certo é um país que vocês não estão dando certo. É detrimental. É detrimental. Não tem como um lugar dar certo e eles darem certo. Se eles estão dando certo, você está dando errado. Entendam dessa maneira. E não é guerra de classes, guerra de raça, porque querem fazer vocês crerem nessa mentirada. Nessa mentirada. É guerra do picareta, do malandro, do ladrão e do vagabundo contra quem não é. Se você divide direitinho, você começa a perceber. Porque existe empresário vagabundo? Existe! Pra caralho! Joesley Batista, Vorcaro, tem um monte. Augusto Lima, tem um monte. E tem pobre vagabundo? Também tem. Vagabundo tem de todas as cores, raças, credos, classes sociais, tem de todos os grupos. O corte é vagabundo? É malandro? Vai se dar mal. Não é? Vai se dar bem. Nós vamos fazer esse corte. E aí todo o sistema de incentivos do Brasil, em todos os setores, é para fazer o que é bom se dar bem. A coisa mais malandra que pode existir num país que dá certo é você fazer o certo. A partir do momento que você está fazendo certo e está dando certo, você é um verdadeiro malandro. E o vagabundo? O vagabundo sofre. Não vai faltar uma boa construção de concreto com barras de metal, oferecendo alimento sem proteína para essa pessoa. E é esse o Brasil que nós temos que construir. Entendam sempre, e esse é um problema muito grande, as redes sociais começaram a fazer com que nós olhemos para quem não presta e vejamos o sucesso de quem não presta. E aí a gente fica com vergonha de ser boa pessoa. A gente fica com vergonha de ser decente. A gente se sente ridículo sendo decente. Você acha que pelo MBL, vendo o sucesso de todos esses canalhas, eu não me senti ridículo? O cara que mais sentia era o Arthur, porque o Arthur é um cara muito competitivo. Via os números do Rodrigo Constantino, que xingava a gente, pá, gigantesco. Nicolas, em algum momento, não dá para enganar todo mundo o tempo todo. Porque um sistema baseado na enganação e na exploração, uma hora quebra. Não dá. Vou dar um exemplo. Um sistema de pirâmide, sabe aqueles roubos com pirâmide? A pirâmide colapsa. Não dá para ser administrado por ladrão e vagabundo, porque uma hora colapsa. Apenas um sistema de trocas voluntárias, honestas, que recompense o trabalho árduo, ele dura e se multiplica. Então, um país em que os seus principais ídolos, e principais influenciadores, e principais políticos é composto de gente que não presta, entenda, vai dar errado. E quem são os maiores ídolos do Brasil? Se eu pegar direitinho, se eu achar um que presta, a gente vai ficar surpreso. Hoje uma super figura da internet, talvez o Frei Gilson, presta. Agora, Virgínia,
Deolane, Oruan, Pablo Marçal, que nação é essa? Neymar também. Eu falo muito do Neymar, só a única pergunta. Diz, tira a volta, eu falo do Neymar, mas... Quem? Esse aí então, coitado, nem sabe o que tá falando. Caneta azul. Reparem isso. O estímulo. Só que aí eu jogo aqui um desafio pra vocês. Quantos de vocês, em alguma medida, não foram tolerantes com esse tipo de gente, ou até com esse tipo de comportamento? Quantos de vocês não toleraram e até abraçaram em alguma medida isso, sentindo assim, se eu não fizer, eu sou otário? A gente tem que fazer essa leitura, porque nós temos que expurgar isso. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. E nós só vamos vencer a eleição e vamos administrar o Brasil sendo isso. Sendo as pessoas que falaram não para a tentação fácil e que lutaram pelo certo mesmo quando fomos minoria. Vocês não são essa minoria aqui na Bahia? Sim. Eu não acho que as pessoas votam no PT bem intencionadas aqui. Eu acho que quando elas votam no PT, elas estão pensando nos ganhos de curto prazo que o PT oferece para elas. E em parte também porque são reféns. E em parte porque é ignorante, e em parte porque é bandido. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vocês são as pessoas que resistiram a isso sendo minoritário. Pois bem, vamos resistir mais um pouco até a gente ficar majoritário. O jogo já está começando a ser virado. E esse aqui é o meu chamado para a nossa guerra. Nós não temos que ser tolerantes, nós não temos que ser amigáveis, nós temos que ser inteligentes, trabalhar mais. Aqui a vantagem é, o malandro engana, prospera e cai. Ele cresce e cai. São todos. Deolane não era isso? Gigantesca, casa caiu. Pablo Marçal, lembra? O fato político de 2024. Calma. Nós, trabalhando mais, de maneira consistente, é o negócio da formiguinha contra a cigarra. Quem não conhece essa fábula? Alguém aqui não conhece a fábula da formiga e da cigarra? Fábula importante aqui na Bahia, quando eu falei de ser feliz. Havia uma formiga, quer dizer, uma cigarra que estava cantarolando, ela era uma musicista. E a formiga vivendo e curtindo, e a formiga trabalhando no verão. E a cigarra, mas você tá maluca? Vamos curtir o verão? A formiga, não, tem que fazer o estoque, o inverno vai chegar. A cigarra, quando o inverno chegar a gente vê. Até o momento que o inverno chegou, e a formiga estava estocada de comida. A formiga resistiu ao inverno, a cigarra morreu. O recado nosso o nosso trabalho é de curto ou de longo prazo? Longo prazo. A gente estava estocando para o inverno todo esse tempo. A gente construiu partido, eles não construíram. A gente construiu nossas ideias, eles não construíram. A gente construiu militância de verdade, eles não. E eles ficaram lá, ficando famosos. Olha lá a hipocrisia da esquerda! Já não tá dando certo. Porque eu posso muito bem falar, olha lá a hipocrisia da direita bosta que tem aí, que também tá no Banco Master. Olha a hipocrisia desses falsos patriotas, desses falsos cristãos. Olha a hipocrisia desses malditos também. Tá bem fácil fazer isso. Tanto que estão todos, sem moral, caladinhos. Com a bolinha bem murcha. Pois bem, nós não estamos com bola murcha. Nós estamos cheios de energia, conquistando o Brasil onde vamos, sabendo que apenas uma coisa, que com o trabalho sério, o futuro é... Futuro é! E ele é nosso, apenas nosso. Muito obrigado.